Você pode interagir com o comandante, o tenente Nelson Garcia Filho, tenente-coronel, comandante do 4º BPMI, aqui de Bauru, que é o nosso entrevistado. Você pode formular a sua pergunta pelo telefone 3106-3755 ou ainda enviando a sua pergunta por e-mail para jornalismo@tvprev.com.br. Coronel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e preliminarmente queremos cumprimentá-lo e toda a corporação pelos 110 anos da fundação do nosso querido... Olha, eu ainda vou lembrar da época em que eu era garoto nesta região e falava 4º BP, do 4º BPMI, do 4º BP, tão querido de todos aqui desta imensa região. Parabéns. Obrigado, Samuel, pelo convite. É um prazer estar com você novamente nessa emissora tão querida da cidade. Realmente nós estamos aí muito contentes, né, porque nossa unidade fez então, na data de ontem, né, 110 anos. A nossa criação, ela, em 1901, na cidade de São Paulo, ficou até 1927 e para cá veio no dia 16 de setembro de 1927, onde veio o batalhão inteiro com 1.234 homens e desceu ali, onde hoje é a Feira do Rolo. Naquele local nós temos inclusive a foto, né, bacana, e veio, é interessante que todo o batalhão nessa época, e o batalhão já era considerado, assim, a elite paulistana na época, porque na Revolução de 1924, foi o único batalhão que conseguiu segurar, então, essa revolução que houve na cidade de São Paulo, onde lá os tenentistas, né, eles estavam, primeiro eclodiram em 1922, no Rio de Janeiro, e depois, no dia 5 de julho de 1924, fizeram então uma nova tentativa em São Paulo, e o nosso 4º batalhão que conseguiu segurar aí, não foi a unidade invadida, e conseguiu naquela época, como tomava conta do Palácio dos Campos Elíseos, tomava conta do governador, a gente conseguiu livrá-lo, e protegê-lo de tal forma que toda a sociedade paulistana na época considerou então o feito heróico, instituindo naquela época a medalha da legalidade. E então é motivo de orgulho, por isso até que o nosso batalhão veio para cá, para o interior do estado, a janela do sertão aí, né, em 1927. E o batalhão, na verdade, ele foi construído em 10 anos, em 1937, ele foi entregue aqui a Bauru, onde hoje nós temos lá o quartel do CPI 4, né? Antes era lá o 4º BP, né? Então começou como 4º Batalhão de Caçadores, depois até na Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista, ele recebeu uma outra denominação para entrar nas fileiras daquela guerra, né? Ela chamou-se 9º Batalhão de Caçadores. E depois, praticamente, ele foi extinto, ele desapareceu. E voltou novamente, dali a algum tempo, já com o nome de 4º Batalhão de Caçadores novamente. Passado alguns anos, ele teve a denominação de 4º Batalhão de Polícia Militar, que você fala o 4º BP, e depois 4º BPM, e recentemente 4º BPMI, onde hoje nós temos até uma outra edificação mais moderna, arrojada, ali ao lado da faculdade Unesp, entre a Unesp e o Hospital Regional. Quando deixou de ser 4º BP ou BPMI para ser incorporado ao CPI 9? Então, o 4º Batalhão, em 4º BPMI, primeiro teve o comando regional aqui na cidade de Bauru, depois ele foi para Marília e voltou, e lá em Marília era o CPI 9 e voltou para Bauru. Então hoje o comando do CPI 4 ele tinha a denominação do CPI 9. CPI 4 é o daqui, né? É o daqui. Então em Marília não tem o CPI mais. E aqui Bauru então congrega esse comando regional, o Coronel Lamoso, que é o comandante, comanda 89 cidades. Dentro dessas 89 cidades nós temos aí 6 batalhões. Um desses batalhões é o 4º Batalhão. Agora, interessante frisar, Samuel, que todos esses batalhões aqui que nós temos na nossa região, Assis, Prudente,
Marília, Jaú, Lins, todos esses batalhões são filhos do 4º Batalhão de Caçadores. Então, por isso que é um orgulho para nós estar aqui, né? Porque é um batalhão muito difícil de estar comandando. Eu falo lá para os majores, para os oficiais, que cada dia você tem que matar. Antigamente matava um leão por dia, agora mata 5 leões por dia. Né? Bom, e vamos, já que nós estamos falando da história, claro, vamos fazer daqui a pouco uma colocação dos aspectos operacionais do 4º BP. E essa não sei se vocês sabem, quantos comandantes do 4º BP, depois BPMI, assumiram depois o comando do CPI 4 e assumiram o comando da Polícia Militar? Você tem essa o coronel Eliseu Eclair... Ah, isso foi recente, né? Sim, mas o general Marcondes Salgado, ele já foi comandante do 4º Batalhão de Caçadores e depois, na Revolução, ele era o comandante-geral da polícia. Então foi ele e o coronel Eclair? Então o coronel Eclair, ele está, são 2 oficiais que alçaram, para nós, o generalato, né? Seria, embora a denominação vá até coronel, mas até a gente encara, eu falo para o coronel Eclair, o senhor é general, não tem como. Porque o comandante-geral seria o general mesmo, né? E a maior parte dos antigos comandantes do 4º BP, ou BPMI, assumiram o comando maior que hoje é o CPI 4, né? Sim, tem vários comandantes nossos aí, o coronel Lamuso, que está atualmente, mas outros comandantes, o coronel Catalano, Iracide Catalano, o coronel Rodrigueiro também, que trabalhou na Polícia Rodoviária e depois alçou o comando do CPI 4, vários oficiais aqui da nossa região, inclusive o 4º Batalhão, Samuel. É interessante que nós temos aí vários oficiais que passaram por aqui, que estão comandando regiões enormes aí, né? São José dos Campos, lá o coronel Messias, né? Você tem o coronel Meira, que comanda essa região aqui de Araçatuba. Tem vários oficiais que passaram por aqui e que se tornaram verdadeiras lendas. Até o coronel Giraldi, que era oficial nosso, e se eu falar ela, não, o oficial nosso, que ele fica bravo, mas o método hoje consagrado internacionalmente, o método Giraldi, ele foi oficial nosso também. Então, vários oficiais que compõem o grupamento aéreo são oficiais que passaram por aqui também. É um batalhão muito importante. Isso, coronel, não falaram o seu nome aqui, coronel Alexandre, mas que comandou o 4º BPMI e foi subcomandante do CPI 4, né? Isso, coronel Alexandre, que hoje está na cidade de Reginópolis, na grande Reginópolis. É isso aí. Parabéns, coronel! E a todos aqueles que fazem a vida desta instituição maravilhosa, que é a Polícia Militar, que é o 4º BPMI, e também, claro, coronel Lamuso, não precisa ficar com ciúme não, porque nós também gostamos muito do CPI 4. Mas conta aí um pouquinho qual é a estrutura que hoje conta o BPMI 4 aqui de Bauru. Bom, nós temos aí a responsabilidade de estar fazendo policiamento preventivo e ostensivo em 19 cidades. Além de Bauru, nós temos essa região aqui de Lençóis Paulista, região de Pederneiras, região de Pirajuí, alguns distritos que nós temos uma modalidade diferenciada no estado, que é o Chuzaixô, onde lá o policial pode morar com a sua família, né? Nós temos aqui em Alfredo Guedes, Tibiriçá, futuramente teremos aqui em Domélia, Santelmo e Vanglória. Nessas ainda não foi instalada, mas essas 2 primeiras que eu citei, nós já temos o policial com sua família. Nós temos aí um efetivo fixado por lei em 926 homens, para Bauru por volta de 564 homens. E a gente consegue manter a cidade, Samuel, como a primeira cidade do estado de São Paulo, das cidades acima de 350 mil habitantes, mais segura, quando você faz o comparativo da criminalidade. Isso foi feito pelo nosso coronel Esproesser Matias, um estudo onde ele coloca todas as cidades, faz esses indicadores, ele soma lá o roubo, furto de veículos, o roubo de veículos, homicídio, e acha um indicador e ele verifica que para cidades acima de 300 mil nós somos o segundo, e nós estamos atrás de Franca, e para cidades acima de 350 mil somos a cidade mais tranquila, a cidade sede. Agora, a nossa região tem cidades também muito tranquilas, como Pirajuí,
Lençóis Paulista, Pederneiras, são cidades, quando você faz os comparativos, são cidades muito boas. As cidades menores ainda, então, já são muito tranquilas há muito tempo, então não temos grandes problemas. Então, na parte operacional, nós temos que mostrar os indicadores que muita gente fala, mas você fala o número, mas a questão da sensação de segurança. É importante esse aspecto da sensação de segurança, porque nós estamos aqui, se você tem um furto, aí esse furto para você é o mais importante do mundo, porque foi com você. Mas a gente sabe que o tempo-resposta que nós levamos para dar atendimento a essas pessoas, todos os nossos projetos sociais, aí dá uma sensação de segurança e também a presença do policial militar fazendo lá as patrulhas ininterruptamente trabalharem aí nessas 24 horas do dia com as viaturas todos os programas, né? O programa Força Tática, Canil, Cavalaria, Policiamento Escolar, Policiamento Integrado, a Base Comunitária, então, policiamento de trânsito também, todos esses programas que dão uma resposta no campo imediato a toda a sociedade. No campo imediato, Samuel, nós temos o quê? Uma estrutura que nós denominamos estacionamento estratégico e patrulhamento orientado. Isso no campo imediato. Você tem um problema numa região, vamos citar aqui, nós tínhamos a Cracolândia em Bauru. Hoje não pode falar Cracolândia mais. Por quê? A gente não deu uma visão imediata com os programas e depois no campo imediato nós colocamos aí muita viatura circulando pelo local. É o patrulhamento orientado. E fixamos viaturas fazendo estacionamento estratégico. De tal forma que aquelas pessoas que estavam lá, eles eventualmente mudaram para outros locais. E existe também uma reclamação desse ponto, as pessoas falam, vocês mudaram só de local. Não, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram ajudadas, até pela SEBS, que faz um trabalho muito em conjunto com a Polícia Militar, de tal sorte que a gente consegue deixar aquele local mais tranquilo. E no campo de vista futuro, porque eu disse imediato, e no futuro, nós temos os projetos educativos, onde você tem lá os jovens construindo a cidadania, que temos em algumas escolas ainda, nós temos o Programa Estadual de Resistências a Drogas e à Violência, que é o PROERD, que é fenomenal, e temos também um programa de trânsito para crianças, que é o Gorro Amarelo e a Escolinha Buscapé. Então a gente consegue fechar nos três campos, imediato e futuro, então a sensação de segurança real para toda essa comunidade bauruense e regional, né? Bom, antes eu quero registrar que o Marivaldo mandou um e-mail para cá e diz o seguinte: parabéns pelo trabalho que o coronel vem realizando junto à nossa cidade e um forte abraço para o Samuel Ferro. O Marivaldo é aquele comandante de helicóptero aeromodelo. Isso, aliás, ô Marivaldo, o Luciano está querendo tomar umas aulas aí com você, porque uma das coisas que eu trouxe nessa minha última viagem aos Estados Unidos foi um helicóptero pro Luciano. Não sei o que ele quer fazer com um helicóptero aeromodelo, mas ele encomendou e eu trouxe. O Luciano, olha, então é o seguinte, aqui o Marivaldo, ele é um dos melhores do Brasil do aeromodelismo, mas ele está competindo fortemente com o Guto, né? O Guto também é muito bom. Quem é o Guto? O Guto, ele tem os helicópteros deles fazem aquelas filmagens, as fotos, né? Então ele já está competindo aí com o Marivaldo. Os dois são os melhores que nós temos aí no Brasil, inclusive. Que legal. Marivaldo, um abraço também a você. E liga para mim. Bom, coronel, eu queria saber como é que está a criminalidade hoje nas estatísticas aqui do 4º Comando da Polícia Militar de Bauru. Como é que estão os crimes? Tem aumentado? Bauru se situa em que situação junto aos demais comandos, não só do CPI 4, como também em todo o estado de maneira globalizada? Bom, Samuel, nós temos aí uma situação agora privilegiada. Vamos analisar o semestre aqui em Bauru. No primeiro e segundo semestre, nós tivemos aí problemas com o roubo e com o furto, tá? Porque o que aconteceu, inversamente ao Estado, o resto do Estado estava com problema de roubo de veículos e furto de veículos, nós equalizamos essa situação aqui na nossa cidade e na nossa região. O problema nosso, então, estava gerando em termos no roubo e no furto, porque o homicídio estava resolvido. Mais recentemente nós temos problema apenas com o roubo, porque conseguimos baixar bastante as estatísticas do furto. O problema que está havendo de roubo é o roubo
a transeunte. Então aí nós temos duas vertentes a serem estudadas. Aí, qual é a localização? Geralmente na área central da cidade, que você tem a maioria dos crimes aí de roubo a transeunte, onde as pessoas que eventualmente são aí, viciados em droga, eles vão lá e apanham as bolsas de mulheres, de idosos, e eles estão lá pegando um celular, levando lá numa favela para trocar por drogas, e isso aí aumentou bastante. Só um cálculo que foi feito pelo capitão Valentim há pouco tempo, no primeiro trimestre ele teve só numa área central da cidade 49 celulares roubados dessa forma, e depois no outro trimestre mais 48. Então um número que eu achei muito importante. Agora, o problema que nós estamos tendo também é o receptador. Então, nós estamos sempre conversando agora com a nossa co-irmã Polícia Civil. Agora nós temos o novo delegado seccional, Dr. Mourão, e estamos bem afinados, inclusive. Faremos operações, então, além dessa diminuição do roubo a transeunte, também atacar o próprio receptador, porque não adianta, você está prendendo as pessoas que estão fazendo os roubos, mesmo que flagrante, mas você tem a vertente do receptador. E essas pessoas, elas, hoje você tem o advento da nova legislação, elas vão lá, conversam com o delegado, ele faz a fiança e elas são soltas, né? Bom, e é um ciclo vicioso que elas geram. Então, está muito difícil você estar fazendo a prisão do receptador, até por falta de denunciantes. Então, a gente solicita à comunidade que faça mais denúncia do receptador. Não é só do celular, dos equipamentos eletrônicos. Você tem os computadores, as televisões, os materiais eletroeletrônicos em geral que são utilizados são moedas de troca para o tráfico de entorpecentes. Nós temos aqui algumas perguntas. O Daniel Cavalcante cumprimenta o comandante e outros membros da Polícia Militar, já que sou filho de um policial aposentado. Gostaria de saber se há planos de prestarem alguma homenagem a esses policiais que trabalharam no 4º BPMI e que hoje encontram-se na reserva. Olha, a gente gosta muito de trabalhar com os inativos, né, com os veteranos. Todo mês de setembro nós fazemos então um encontro muito próximo à Semana da Pátria e nós chamaremos esses policiais militares, como é feito todo ano. A gente faz lá um café da manhã, alguma coisa assim. E depois do 7 de setembro, todos são convidados para estar fazendo o desfile e posteriormente a gente faz o encontro também com os veteranos. É a maneira que nós temos de estar conversando com essas pessoas, né? Agora, muitos deles estão hoje nas páginas de nossa rede social. Nós temos lá pelo Facebook o 4º Batalhão Bauru e a gente fica contente quando as pessoas que já passaram pelo 4º Batalhão, eles colocam lá as fotos antigas da época, então isso é muito interessante. Nosso Facebook então é 4º Batalhão Bauru, todos que passaram pelo 4º Batalhão serão aceitos aí, com certeza, e hoje é uma forma de você estar conversando mais com esses policiais militares, né? É um resgate à história, boa essa ideia. Nós temos muitas perguntas. Coronel Garcia, o Reginaldo da Vila São Paulo, ele diz o seguinte: é proibido o policial militar prestar serviço em segurança privada. Logo, a gente nota que esta é uma prática comum na cidade. Para mim, isso é errado, porque incentiva o clientelismo, fazendo o policial militar usar a viatura em serviço particular. O que o comando da PM tem feito para coibir este tipo de prática aqui em Bauru? Existem alguns equívocos aí. A questão da segurança realmente é vedada. Mas muitos policiais militares, eles prestam outros serviços que não são ligados à segurança. Eventualmente o policial está lá fazendo um trabalho de portaria, de condução, que não seja ligado à segurança e as pessoas acabam confundindo. Muitos policiais militares têm as suas atividades na área de marcenaria, colocação de calha, então uma gama de trabalhos que eles fazem que ajudam a complementação salarial. Então, muitas vezes as pessoas confundem. O policial lá está fazendo aqui o que alguns chamam do bico, né? Então, quer dizer, existe. A corporação, ela veda o quê? Atividade de segurança, mas demais atividades não tem como você proibir. Porque a pessoa está em condições, ela se sente capacitada para prestar algum tipo de serviço e a corporação não pode estar proibindo isso. Então, quer dizer, você tem hoje uma gama de policiais militares que trabalham
em vários setores aqui da nossa cidade que não são ligados à segurança e a polícia não vai fazer essa proibição. Aqueles que chegam ao nosso conhecimento, que são atividades ligadas à segurança, porque ele está utilizando eventualmente o armamento da corporação, então esses policiais eles são punidos constantemente. O Rafael do Meiridota, ele diz o seguinte: a população desconhece a importância de uma associação de moradores e pode ser um fator muito significante auxiliando a polícia na segurança dos bairros. E em Bauru isso não acontece, porque não são levadas a sério, nem pelo poder público e nem pelos próprios presidentes. Entrei em contato com a SEAR e com o Legislativo para a seriedade e regularização das mesmas e peço o apoio do senhor e da Polícia Militar. Olha, é muito importante você ter uma associação dos moradores. Quando a gente frequentava muito os consegues, ainda frequento algumas oportunidades, mas os capitães estão mais ligados aos consegues. Então, nessas reuniões do consegue que são feitas mensalmente, é importante que as associações de moradores eles frequentem também. Porque não é só frequentar o consegue quando tiver o problema, mas frequentar todos os meses que lá vão ser levados os anseios daquela comunidade. Eu acho importante esse trabalho e todas as vezes que nós tivemos oportunidade, conhecemos pessoas que são essas lideranças e foram essas lideranças que motivaram várias operações. Por exemplo, as operações que nós teremos agora no mês de outubro, que serão levadas a efeito a partir do dia 26 ou 27 de outubro, na Pousada 2, foram as lideranças daquela comunidade que nos procuraram para que nós pudéssemos então fazer essa operação. Semelhante que nós fizemos aqui com as lideranças do Jardim Vanuíri e São Manuel e também Jardim Europa, Jardim América e Parque das Nações. As lideranças nos procuraram por meio dos conselhos comunitários de segurança e também quando nos embates diretos nós fizemos então operações ligadas a atividades sociais e também atividades criminais. Essas atividades elas são solicitadas através do e-mail do 4º Batalhão, que é o 4º BPMI, p5@policiamilitar.sp.gov.br ou pelos telefones da unidade 3203-6865. Então nós estamos recebendo essas solicitações que são feitas pelos encarregados dessas associações e sempre levamos então às comunidades essas operações sociais ou criminais. Comandante, os números e as estatísticas demonstram que quando ocorrem shows ou atividades coletivas de lazer em Bauru, cai consideravelmente as ocorrências, principalmente de crimes contra a vida. O senhor não acha que o poder público, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Educação, deveriam fazer essa atividade semanalmente e não só em datas comemorativas? Assinado Pedro Valentim. Eu concordo com o Pedro Valentim pelo seguinte, vou dar o exemplo aqui, nós tivemos aí uma situação na região lá do Meiridota, onde eles fizeram as festas muito bem produzidas, por sinal, acredito que já é o segundo ano da festa de peão. E também alguns shows que eles fizeram durante uma semana. Então você vai fazer a contabilidade do crime na cidade, as pessoas elas ficaram na sua região e você tem a diminuição do crime, tanto do tráfico de entorpecentes, também ele disse a questão do homicídio, né? E realmente eu concordo que deveria ter, e existe já o planejamento da Secretaria da Cultura nesse sentido. Vamos dar um exemplo aqui da exposição. Nós tivemos aí um show sábado que reuniu lá por volta de 47 mil pessoas. Na sexta-feira, 35 mil pessoas. Não tivemos incidentes lá, foi muito tranquilo. E o restante da cidade também nós tivemos uma tranquilidade total. Tá? Então a gente concorda que quando você tem atividades culturais para a sociedade, então diminui essa tensão social e isso reflete para um trabalho bem positivo da polícia. Bom, nós estamos sabendo que as viaturas da Polícia Militar estão recebendo aí tabletes, computadores com telas sensíveis ao toque. Bauru está recebendo também essas novidades tecnológicas? Olha, essas atividades aí, toda a tecnologia que é colocada na Polícia Militar, ela tem início na cidade de São Paulo, então existem batalhões que são escolhidos como piloto, já a tecnologia embarcada, você tem já notebooks,
tem os palm top, futuramente o policial não vai mais trabalhar com a prancheta e papel, Samuel. Então, com certeza essa tecnologia vai chegar até nós. Logo, logo nós teremos a instalação do nosso centro de operações da Polícia Militar, aqui que está sendo construído, um investimento por volta de 30 milhões de reais ali no nosso CPI 4, e nós teremos, além dessa tecnologia, nós teremos o vídeo monitoramento. São aquelas 20 câmeras que serão espalhadas por toda a cidade. Essa tecnologia é muito positiva e logo, logo as nossas viaturas também terão os tablets, né? Que essa tecnologia permite o policial fazer as consultas, as ocorrências, sem utilização mais da sua prancheta e papel, né? Tudo isso aí vai acabar no futuro. Bom, o Almiro Silva, do Geisel, e ele faz a colocação aqui, ele diz o seguinte: fui seu colega, Samuel, no ginásio em Pederneiras. Almiro, parece um dia aqui na TV Prefê para a gente conversar e matar a saudade, você contar aí das nossas épocas de ginásio lá na querida Pederneiras. Ele pergunta ao coronel, qual é a possibilidade da Polícia Militar fazer uma apresentação da banda da PM todos os sábados na Praça Rui Barbosa? Isso ajudaria a renovar o patriotismo bauruense. A banda não é subordinada ao 4º BP, viu, Almiro? É subordinada ao CPI 4. Olha, eu lembro da banda regimental do CPI 4, na época então 4º Batalhão, quando eu era menino, né? A gente ia na praça. Cansei de apresentar no aniversário de Pederneiras, viu, Almiro? A banda do 4º BP, que tocava aquelas músicas da época, e olha, as menininhas vibravam muito, viu? E os menininhos também. Eu acho assim, que você tem um encontro da família na praça, né? Nós temos um projeto que está sendo colocado aí pelo capitão Kitazumi, que é a praça é sua, a praça é sua. Então o que acontece? Lá vai ter a viatura da Polícia Militar e naqueles locais onde a população vai pedir, naquelas praças. Eu acho interessante essa ideia, mas eu não creio que seja possível toda semana, como era feito anteriormente. Eu lembro desse tempo que toda semana a banda ia lá. Mas você poderia estar fazendo revezamento de bandas. O que é importante é você utilizar aquele coreto. Nós temos aí uma possibilidade lá na Igreja Matriz de você estar com toda a família reunida. Então, nesses momentos que até a Igreja Católica está fazendo já um projeto também disso, que a família é importante, estão fazendo caminhadas, né? Seria interessante então montar com a Secretaria da Cultura, a polícia com certeza fazendo os ofícios lá para o nosso comandante, Coronel Lamoso, ele vai estar colocando a banda em algumas oportunidades. Até porque, Samuel, a banda regimental nossa, ela atende toda a região, né? Então, muitas vezes ela está numa faculdade, ela está numa cidade, numa inauguração, num aniversário de uma Câmara Municipal. Então não seria possível toda semana, mas eu creio que se o revezamento com bandas marciais da própria cidade, do município e colégios que nós temos, seria muito interessante essa ideia. Bom, o Antônio Carlos da Bela Vista, ele diz: comandante, a gente admira bem o trabalho da polícia, só que ela mesma está atada perante a lei que nos governa. Como resolver esse problema? Há um alto índice de criminalidade, fazendo que nós, munícipes, nos tranquem em casa e em forma de cela, e desta forma temos uma das emendas da Constituição que dá o direito de ir e vir, já que esse índice de criminalidade nos assusta, tirando o nosso direito. Observação: já vivi várias vezes, já vi rondas passar onde se encontram rodada de usuários de drogas. Assim que a viatura aparece, os usuários se dispersam. Porém, 15 minutos depois, eles voltam ao mesmo lugar, dando a impressão que a polícia é ineficiente ou inocente. Como resolver esse problema? Essa questão aí que eu não concordo com essa situação da criminalidade, como ele coloca, né? Porque nós temos uma cidade extremamente tranquila. Você tem alguns casos pontuais, mas é só verificar os números, né? Quando você tem, vamos pegar aqui no primeiro semestre, você tem 20 homicídios, sendo que a taxa que assusta é acima de 10 por 100 mil habitantes. Nós estamos aí uma faixa de 7, talvez até um pouco menor. Então, a questão do roubo e furto. Quem são as pessoas que já foram furtadas esse ano, o ano passado? Você vai verificar, pela população de 350 mil habitantes,
pelo censo desse ano, e mais uns 30 mil estudantes que você pode somar, chega a 380 mil habitantes, verifique a gama de pessoas que não foram furtadas, não foram roubadas e não tiveram seus carros furtados nem roubados. Então, o que acontece? O número que você tem de ações, ele é muito ínfimo perto da população da cidade e da região. Essa região nós estamos com quase 700 mil habitantes. Se você for verificar, você mora na cidade mais tranquila do estado de São Paulo, acima de 350 mil habitantes, e você mora na segunda região mais tranquila do estado, que a região mais tranquila seria a região ali de Presidente Prudente. Então eu falo para você, o nosso espectador, o nosso telespectador, que aqui você mora numa cidade tranquila e não tem que ficar preocupado, porque o que ele deve estar tendo, um problema é de sensação de segurança. Se você tem hoje preconizado, muitas vezes um colega seu disse uma notícia triste ou ruim sobre um roubo que eventualmente pode ter sido aumentado, você fica preocupado. Né? Porque antes, Samuel, você veja, e aí que vai os programas sensacionalistas. Você tem um momento aqui de nossa sociedade que você não tinha os programas sensacionalistas, e aquele problema que você tinha lá em São Paulo não afetava aqui. Eu lembro que o pessoal de Uru, Sabino e Acanga Boribi dormiam com a janela o quê? Fechada, né? Aliás, aberta. Agora, ele assiste a televisão, vê um problema lá em São Paulo, ele acha que o ladrão está passando na frente da casa dele, quando não é verdade. Então, hoje essa questão da própria mídia eletrônica, tanto da televisão quanto dos meios aí, de informática, intranet, internet, você tem uma sensação de insegurança que é preconizada por isso. Tá? Então, eu defendo que isso aí tem, é lógico, não existe, eu sou totalmente contra censurar isso aí. Totalmente contra. Mas as pessoas têm que aprender a estar verificando o que é de verdade por trás daquela notícia. Bom, infelizmente, no nosso tempo, nós teríamos ainda muitas perguntas. A pauta que foi preparada não deu para cumprir, mas nós o chamaremos oportunamente, o comandante, para que nós tenhamos esta informação, esta integração e esta interação com o 4º BP da Polícia Militar aqui em Bauru, através do seu comando. Obrigado, Samuel, essa oportunidade que vocês dão para nós. Com muita honra que nós temos assim, esse contato com vocês, e eu digo, a nossa imprensa regional, a nossa imprensa local, ela ajuda muito essas questões de segurança na nossa cidade. A divulgação das coisas que nós temos, nossos feitos positivos, quanto os negativos também, que tudo tem que ser transparente. Vocês ajudam bastante e levar a sensação de segurança real e a própria sensação de segurança. Por isso, a gente faz, então, um brinde a toda a nossa imprensa local e regional. Bom, muito obrigado, o Tenente Coronel Nelson Garcia, que é o comandante do 4º BPMI de Bauru. E neste encerramento eu quero registrar, que aliás a grande mídia já registrou ontem, eu também o faço agora, porque foi um grande amigo e um grande companheiro com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, e que mais um deles passam para um outro plano. Eu me refiro ao grande locutor esportivo, ao narrador esportivo, o Walter Abraão, que é da vizinha cidade de Pirajuí, foi criado aqui em Havaiandava, aqui na região de Lins. Foi um amigo que eu tive, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Walter Abraão por algum tempo nas emissoras associadas, na Rádio Difusora de São Paulo, do antigo grupo da TV Tupi, e tive a oportunidade de aprender muito com o Walter. O Walter, com todo este cabedal de inteligência, era advogado, era um sujeito notável, mas de uma simplicidade extraordinária. Tenho certeza, Walter, que você marcou época na sua atividade profissional. Você, juntamente com Eli, outro que eu tive a oportunidade de trabalhar na Record, com o Geraldo Bretas, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e que já se foram, vão formar um outro trio para transmissão lá no céu. A nossa saudade e o reconhecimento de tudo aquilo que você significou na vida de muita gente que passou pelo jornalismo esportivo em São Paulo. E nós estamos encerrando mais um Enfoque Regional. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário.
A todos aqueles que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. E o convite para que estejam amanhã neste mesmo horário, sintonizando a TV Prevê. A todos, um abraço e até lá. Obrigado. Segundinho só para subir o letreiro.